Conversa no Centro. Apoio Prefeitura de Ribeirão Preto, patrocínio Shopping Santa Úrsula e Sicredi. Oferecimento KW Fortes Guimarães, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato dos Empregados do Comércio, Paddock Bar e Restaurante e Quelita Clássica House. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Conversa no Centro. Não é força de expressão não, gente. Nós estamos aqui para conversar, para ouvir, para debater, para sugerir, refletir. Eu sou o jornalista Chico Ferreira. Em nome do Grupo Tati, eu transmito aqui a saudação do nosso diretor-presidente, o Chaim Zayer, que não pôde estar presente em função de um compromisso em Brasília, mas ele pediu que eu deixasse a mensagem de apoio dele, o Chaim, que sempre prezou, sempre batalhou por manifestações, movimentos, ações que possam trazer qualidade de vida para os moradores de Ribeirão Preto e certamente esse é um tema que a gente vai discutir hoje aqui. Eu saúdo as autoridades, representantes de associações, entidades, lideranças políticas, lideranças comunitárias e também convidados do nosso Conversa no Centro. Eu agradeço especialmente aos nossos patrocinadores que tornaram possível esse evento e também eu gostaria de fazer um agradecimento muito singelo aqui à turma da ETEC que está aqui, acomodada da maneira que podem, são os estudantes, a juventude aqui que faz o curso de edificações e design lá na ETEC. Obrigado, gente. Obrigado aí por participarem do evento. Sempre bom, né? A gente ter a participação da juventude nas nossas ações, nos nossos movimentos. Bom, como a gente tem muito que conversar, vamos começar então nosso trabalho e a nossa primeira conversa, o assunto de hoje é a questão imobiliária, né? Como todos já puderam acompanhar aí nas nossas prévias, né? E eu preciso dizer que durante o processo de preparação desse debate, uma questão nos pautou constantemente. A gente não queria simplesmente fazer uma conversa esvaziada, sem propósito. Nos pautou durante todo o processo, né? Daí nasceu a ideia da gente discutir a requalificação do centro a partir de experiências parecidas como a que está sendo desenvolvida em São Paulo, na capital. São Paulo que já se pauta pela lei do retrofit, né? Uma lei que, em síntese, ela prevê subsídios para construtoras e isenções para investidores, né, isenções de tributos como o IPTU, como o ITBI, enfim, tudo isso que a gente vai discutir a partir de agora aqui, né? Tudo para incentivar investimentos no setor imobiliário. E até que a gente faz na nossa conversa aqui, será que é possível a gente fazer o mesmo em Ribeirão Preto? Quais são os desafios para isso, né? E é assim que nós vamos começar o nosso Conversa no Centro. Eu vou começar apresentando para vocês os nossos convidados especiais para esse primeiro debate. Eu começo pela arquiteta e urbanista Adriana Leviski, ela que participou como consultora técnica, né, da elaboração, da discussão desse projeto de lei em São Paulo. E a Adriana mora em São Paulo, está muito atenta às questões de urbanismo em todo o país, né? E nós isso que ela estivesse conosco aqui, porque até ontem estava em Joinville, Santa Catarina, certo, Adriana? E a gente fez uma força-tarefa para trazer a Adriana até nós, para ela falar um pouquinho da lei do retrofit. Obrigado, Adriana, pela sua participação aqui. Eu peço uma saudação especial para a Adriana. Quem também veio especialmente para esse encontro é o secretário adjunto de Urbanismo e Licenciamento de São Paulo, o José Armênio de Brito Cruz. O secretário também é arquiteto e urbanista, né? Sempre ligado à discussão dessas questões. Já esteve conosco logo cedo no Jornal da Nova Brasil, aqui, e também no Tati Repórter. Obrigado pela participação, secretário. Nossa saudação ao secretário José Armênio Brito de Cruz. Conosco também o secretário de Planejamento de Ribeirão Preto, o Amaury Lepori, que já é conhecido de todos vocês. Obrigado pela participação, secretário. Presidente do Instituto 2030 e também arquiteto e urbanista, o Silvio Contarte. Obrigado, Silvio, pela sua participação aqui conosco. Nós vamos ter também representantes do setor imobiliário, né, o empresário
João Paulo Fortes Guimarães, que nos dá a honra de participar aqui no nosso debate. Obrigado, João Paulo, pela participação, né? Lembrando sempre que a gente está transmitindo esse evento, essa conversa no centro pelo YouTube e também pela TV Tati. Todo mundo que está em casa está podendo acompanhar a nossa TV Tati. Eu lembro que, para não ficar só na conversa, o Grupo Tati e o Instituto 2030 fizeram uma parceria para fazer uma espécie de documento, uma espécie de resumo de tudo que está sendo discutido aqui, para estou chamando de documento sugestão, ser entregue aos candidatos que pleiteiam a Prefeitura de Ribeirão Preto, aos candidatos, aos vereadores, né? E também para todos os interessados no tema, né? A gente vai ter esse documento à disposição de quem quiser ter conhecimento, né? Acompanhar e relembrar tudo que foi dito aqui. Agradeço a presença dos vereadores, de todas as lideranças já citadas aqui. E a partir de agora, a gente vai começar então o nosso debate da seguinte forma, né? Nós vamos ter 10 minutos de exposição, porque, sempre lembrando, a gente está num programa de televisão e a gente quer tornar mais dinâmica a participação de todos vocês que vieram aqui. Então, nós vamos ter 10 minutos de exposição de cada um dos nossos integrantes da mesa, né? E depois vamos ter a interação, as perguntas de vocês, o debate, a conversa no centro. Ok? Combinado assim? Podemos começar? Eu vou começar, então, com a Adriana, pedindo para a Adriana falar um pouquinho da lei do retrofit em São Paulo, como foi a participação dela nessa lei, e também a Adriana, que depois de colaborar com a construção da lei do retrofit em São Paulo, ela passou também a intermediar, né, fazer o intercâmbio, a interface entre o poder público e o poder privado para que essa lei possa, na prática, vigorar. Adriana, por favor. Está ligado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Chaim deve estar nos ouvindo, espero. Obrigada pelo convite. Parabenizar pela iniciativa. Dizer que eu sou arquiteto urbanista de São Paulo, né? Atuo muito em São Paulo, assim como em outras cidades do país. E eu tive a oportunidade de participar desse processo. Acho que o secretário depois certamente vai falar do executivo desenvolvendo a legislação, mas enquanto profissional da área, enquanto representante institucional pela Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, pela construção, pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, enfim, tendo uma participação institucional na confecção da legislação, com contribuições, com acompanhamento, com interlocução nesse processo de elaboração de uma lei tão importante para São Paulo e que a gente hoje começa a ver que entra num ciclo virtuoso de transformações positivas no centro da cidade, né? Então, acho que é um depoimento que vem carregado de um olhar técnico da base legislativa e de um olhar operacional daquele profissional que tem a oportunidade de vislumbrar oportunidades de transformação na cidade, de conectar players potencialmente interessados, né, e que muitas vezes não enxergam essas possibilidades, porque às vezes são fora do percurso tradicional do negócio de cada um, né? Então, buscar essas conexões, né? Então, eu queria dizer que, na verdade, o que eu vejo no centro da cidade, que acho que é bastante plausível de transportar para outras cidades do país, e certamente para Ribeirão, que tem um centro com uma relevância bastante importante, né? É que uma série de ações sinérgicas precisam acontecer para gerar uma costura interdisciplinar de várias ações e de vários interesses que são necessários para criar um modus operandi, um ciclo de fato virtuoso, com um grande movimento de transformação, né? Não é uma lei sozinha que tem potência para transformar uma cidade, mas ela é
parte de um conjunto normativo fundamental para dar a base legal e a segurança jurídica e os incentivos necessários para se poder atrair e sustentar processos de transformação, né? Então, eu acho que, assim como o Chico falou, o processo o programa Requalifica Centro, que é o nome dado a esta lei que a gente chama de retrofit, ele faz parte de um pacote bastante parrudo de legislações e outras ações, outros incentivos que estão todos focados no centro, né? Então, a gente pode enxergar aí, desde 2021, quando é aprovada essa lei, uma série de outras leis. Antes dela, já teve uma lei de estímulo ao triângulo comercial dentro do centro histórico, que é um núcleo menor. Aí, um núcleo maior, que é o centro histórico, tá? Para a gente ter uma ideia, aí tem 6,5 km², e aí um perímetro ainda maior, que é a área de intervenção urbana, que traz outros estímulos para construções na área central, que tem 20,5 km, 20 km². Tá? Então, e junto a isso, toda uma estrutura de governança, que eu acho que que é o que eu fundamentalmente queria deixar aqui para o nosso debate, muito ampliada e estruturada no sentido de ter reconhecido uma liderança, um interlocutor, e ter um canal aberto de escuta, aonde todos os players precisam ter acesso, podem se manifestar com demandas, com propostas, né? E isso precisa ter um rito de articulação, né, e uma agenda de interlocução entre esses players, né? Então, o que a gente vem assistindo ao longo desses anos, e esse ano em especial, o ano passado e esse ano em especial com muita força, é a adesão da população através das suas representações civis, né, associações de bairro, associações de comerciantes, associações culturais, né, a adesão a esse grupo que, através de encontros, conversas, assembleias, vem trazendo as suas contribuições ou vem deflagrando questões, fragilidades, e isso vai sendo vislumbrado por todo esse grupo. Então, não se trata de uma ação setorial, mas sim inter- e intrasetorial para se buscar soluções sinérgicas para viabilizar o desenvolvimento, e não somente pelo lado normativo, mas principalmente pelo querer de muitas vozes, né? Então, acaba sendo uma movimentação, uma mobilização com interesses diversos, mas todos direcionados para o mesmo foco, que é a área central. Então, eu acho que esse tema ele é muito importante, especialmente para ser debatido numa perspectiva da temática imobiliária, Chico, né? Porque o imobiliário, se a gente analisar exclusivamente pelas questões, pela ótica edilícia, pelas normas construtivas, pelos parâmetros urbanísticos, pelo que pode e pelo que não pode construir, se a gente olhar só isso, talvez a gente peque por não enxergar outras oportunidades, para além das grandes possibilidades que são necessárias, muito necessárias, de incentivo para viabilizar construções, né? Mas que isso extrapole, saia para fora do lote, para fora da construção, e que tenha a possibilidade de interagir com uma manifestação artística que pode acontecer naquela rua, com um comércio que pode abrir a 50 metros, com a limpeza da rua ou um canteiro que você pode construir e renovar uma praça a 200 metros. Né? Então, é ir costurando essas diversas possibilidades com várias escutas e com vários instrumentos jurídicos, administrativos, né? E do desenho urbano. E econômicos. Essa é a outra falinha que eu quero falar aqui. Você me avisa quando der meu tempo, Chico. Tá? Que é enxergar, na verdade, que a partir dessa integração, desse olhar holístico, acho que a gente pode dizer isso sobre o tema,
a gente passa a ter uma oportunidade de aquecimento, de ativação desse território, que, obviamente, vai resultar, além de uma série de valorizações de interesse público, né, qualificação do espaço público, produção de habitação social, incremento de arborização, resgate do patrimônio histórico, além de tudo isso, que é uma imensidão de conquistas, vai ativar positivamente esse território do ponto de vista econômico, né? Há comprovadamente valorização imobiliária quando o meu prédio no lote tem um entorno valorizado. É totalmente diferente o meu valor de locação de um imóvel com uma área degradada ao redor ou uma área qualificada, né? Então, há que se pensar nas perspectivas de desenvolvimento imobiliário dentro de um contexto interdisciplinar com uma governança de longo prazo, né? Eu acho que, para além disso, aí tem um aspecto muito importante da gente estar falando das áreas centrais, né? Por que área central? Bom, a área central, a gente tem a essência da nossa memória, a essência da nossa história, né? E que, de maneira muitas vezes leviana, nós brasileiros temos o costume de deixar de lado essa nossa identidade poderosa, afetiva, com os nossos lugares, né? Então, criar meios de ganhar, de ter uma valorização imobiliária a partir do restauro do nosso patrimônio, da requalificação do nosso patrimônio, é uma perspectiva muito poderosa, muito interessante, que, de fato, a gente merece, enquanto cidadãos, olhar para isso fora da caixa. Precisa ser fora da caixa, né, Chico? Porque se a gente criar regras aonde, por exemplo, vamos falar em licenciamento, né? É difícil eu licenciar um imóvel tombado. Eu, investidor imobiliário, não vou querer comprar um imóvel que vai levar 3 vezes mais tempo para licenciar. De fato, é isso que a história nos conta, né? Então, é necessário que, dentro desse marco regulatório, essas questões sejam vistas como questões estratégicas para que este incentivo, esta facilitação, esteja garantida nesse regramento. É, de fato, necessário, para se poder desenvolver uma área central, primeiro, entendê-la como uma ação estratégica, que demanda atratividade e adesão, e que precisa de incentivos. Incentivos administrativos, incentivos no licenciamento, incentivos fiscais, né, incentivos na integração, no uso e ocupação do solo, né? Então, precisa de muitos incentivos, né? Então, a equação mágica nos parece que está sendo comprovada. Isso é uma parabenização pública ao processo que vem ocorrendo, né? A sociedade que vem se demonstrando muito interessada e muito dedicada em realizar esse processo de desenvolvimento. Eu não sei se a gente tem tempo de mostrar alguma coisa, mas eu queria fazer um depoimento sobre um empreendimento que é um fato consumado, né, que a gente teve sobre resgate de patrimônio histórico. Ele está na borda da subprefeitura da Sé, não está no núcleo central, mas eu acho que ele nos serve como um depoimento concreto do que é o ciclo virtuoso de um processo de requalificação do patrimônio histórico, com um sucesso de integração e de modelagem econômica, que é o Cidade Matarazzo, o restauro do Cidade Matarazzo, né, que, a partir de um imóvel tombado, que foi hospital durante muitas décadas, com uma relação afetiva muito grande para o paulistano, e que ficou fechado por 30 anos, degradado, extremamente deteriorado, e que um grupo estrangeiro se interessou e enxergou o ativo imobiliário silencioso que existia dentro desse imóvel,
passou por um processo de restauro magnífico, e importante dizer que foi um aprendizado muito grande para os órgãos públicos, para os técnicos desenvolvedores dos projetos, de como licenciar de uma maneira inovadora, com alta tecnologia, com respeito ao passado e com respeito ao futuro, né? Então, muitas inovações, inclusive normativas, aconteceram para viabilizar a aprovação e o restauro desse empreendimento. E, para além do empreendimento em si, dentro do lote, ele passou a vislumbrar uma oportunidade, a partir de uma parceria público-privada, né, de um acordo de cooperação, um processo de regeneração urbana, de requalificação das ruas do entorno, integrando vizinhança e buscando uma série de infraestruturas urbanas, de pavimentação, de drenagem, de mobiliário urbano, para gerir, para cuidar, né, desta área por 30 anos, com todo um parque ultra-arborizado, com prioridade para o pedestre, enfim, com feiras de orgânicos, tem uma pauta de vida saudável nas cidades, né, uma integração de produtores de orgânicos que vão vender nessas ruas, exposições ao ar livre, enfim. Eu acho que é uma lição para todos nós de base regulatória, modelo de governança, integração entre os vários players da sociedade, né? Integração entre sociedade e poder público. Eu acho que é isso que a gente precisa nos nossos processos estratégicos de requalificação dos nossos centros. Então, é isso. Eu acho que eu deixo aqui meu depoimento para a gente continuar a nossa conversa. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Adriana. E eu reforço, gente, a importância da gente trazer essas contribuições de fora, né, da nossa comunidade, para a gente enxergar o que está sendo feito, né, principalmente na nossa capital do estado, e usar isso como uma contribuição. Bom, a partir de agora, então, a gente vai ouvir a fala do secretário adjunto de Urbanismo e Licenciamento, o Zé Armênio Brito de Cruz, justamente para ele nos dar detalhes, secretário. Eu gostaria que o senhor fosse bem pontual no que é a lei do retrofit, né? Quanto que ela disponibiliza para as construtoras, via edital, né? E quais são as isenções e como é que está o resultado disso tudo hoje? É o resultado esperado? Está aquém? Está além? Qual a análise que se faz hoje da lei do retrofit, secretário? Por favor. Bom dia, Chico. Eu agradeço aí a presença de todos, eu agradeço o convite de vocês à Prefeitura de São Paulo e venho aqui contar o que o prefeito Ricardo tem desenvolvido enquanto política de reocupação e de valorização do centro da cidade. Eu vou procurar expor os detalhes que você menciona, mas primeiro eu gostaria de situar essa chamada lei do retrofit numa política um pouquinho maior, né? Eu era, então, presidente da São Paulo Urbanismo, que é a empresa de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo, nos anos entre 17 e 20. E essa empresa, eu quero citar, não o fato de ter sido presidente, mas citar a empresa, que ela tem um papel importante na cidade de São Paulo, no desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Essa empresa, foi nessa empresa que nós chamamos de PIU Central, que é o Plano de Intervenção Urbana na região central, foi desenvolvido. Ali, os índices de habitação, economia, atividade econômica, ali foram identificados e possibilitou a determinação de um perímetro de intervenção, que hoje, conforme foi mencionado, hoje é o que nós chamamos, pela lei, de uma AIU, Área de Intervenção Urbana, resultado do Plano de Intervenção Urbana, que a gente chama do PIU Central. Esse PIU Central foi feito e o prefeito colocou na Câmara, foi aprovado na Câmara enquanto lei, e junto com isso, temporalmente um pouquinho depois, já com a
primeira lei do Pio Central aprovada, foi colocada a lei do Requalifica Centro, que é o que chamam aí de retrofit e tal. Então, eu preciso explicar o porquê que isso foi colocado. Tem um eixo no Pio Central que se rebate também no Requalifica. O Requalifica, Chico, ele é vamos dizer, o Pio contém o Requalifica. É um perímetro, o Requalifica é um perímetro um pouquinho menor. Daí eu já vou explicar por quê. Porque qualquer intervenção urbana, e aí a São Paulo Urbanismo serviu para isso, ela parte de um diagnóstico do que tem lá, que construções que tem lá. Tem bem tombado? Tem muito bem tombado? Não tem? Tem muita gente morando? Não tem? Qual é a produção econômica dessa região? Qual não é? Como que isso está colocado socialmente? Como é que isso está colocado ambientalmente? Tem área verde? Não tem? Quer dizer, a análise e o diagnóstico dessa região foi feito e daí foi proposta a lei do Pio Central. E foi identificada a necessidade de lidar com o patrimônio construído que estava lá. Para vocês terem uma ideia, nessa região, 43% dos bens tombados da cidade estão nessa região. Então, você vê, poxa, isso é importante para a cidade. A gente tem que ter uma ação que considere esse patrimônio que está lá, que não é desmanchar o patrimônio, é fazer esse patrimônio atender à demanda de hoje. Ele foi construído na década de 30, há 70, 80 anos atrás, mas ele pode atender hoje. E a gente consegue mostrar muitos exemplos na cidade de São Paulo que atendem. Então, daí surgiu a lei do retrofit. A lei do retrofit, então, ela considera o patrimônio edilício dessa região do Pio Central e propõe dois vetores de incentivo. Um vetor que é o incentivo edilício, que quem já trabalhou com recuperação de edifícios, e aqui o Brasil tem cada vez mais trabalhado, sabe que você precisa de interpretações na lei, desde segurança, escala de segurança, de consideração de volumetria, se você está mudando a volumetria do prédio ou não, de largura de corredor, de instalação. A instalação elétrica de iluminação que hoje a gente precisa não era que se precisava há 70 anos atrás. Então, todo esse arcabouço técnico demanda soluções edilícias. E o regramento edilício tem que estar aberto para receber essas novas instalações. Porque se ele exigir que o prédio que nasceu em 1930 seja exatamente a resposta que tem em 2025, 2024, daí a coisa não anda para frente. Então, o primeiro vetor foi justamente o vetor de benefícios edilícios. Conjuntamente a esse vetor, existe o vetor econômico, que foi falado aí, quer dizer que não é só esse o aspecto, mas é um aspecto importantíssimo. Que para quê? Para viabilizar o empreendimento. E aí eu vou mencionar uma questão que é uma atenção que a prefeitura tem, que foi falado de valorização imobiliária, mas isso é consequência, isso não é origem. A origem é a produção. Você tem que produzir naqueles imóveis, que são imóveis antigos, um produto que seja usado atualmente. Essa é a questão. É a produção imobiliária dentro desses produtos. E o principal eixo que a Prefeitura de São Paulo, que a gestão Ricardo Nunes colocou, é o quê? A moradia. Por quê? E aí, como o Chico falou, eu sou arquiteto, então a moradia é o primeiro ponto para você recuperar uma região. Se não está bom para ninguém morar, então não está bom para ninguém. Se está bom para morar, então está bom para todo mundo vir. Então, esse é o ponto de partida. É importante frisar esse eixo, porque, talvez diferente de Ribeirão, e aí eu vou fazer já umas comparações com Ribeirão, que é o seguinte, São Paulo tem um déficit habitacional muito grande. Tem muita gente sem casa na cidade de São Paulo. E muita gente morando
em casas subnormais, ou seja, nós precisamos de produção de casas para as pessoas morarem, e principalmente de casas também de HIS, ou seja, tem HIS que a gente chama habitação de interesse social. Para vocês terem uma ideia, um produtor na região central produziu, nos últimos anos, 2.700 unidades. Daí você vai perguntar, mas o centro mudou? Óbvio que mudou, porque 2.700 unidades significa por volta de 8.000 pessoas morando, que já está pronto, não é que ele vai fazer. Os prédios estão prontos, são apartamentos de 40 metros, de 30 metros, de gente que está vindo morar. E esta é a razão que eu chego num capítulo que eu acho importantíssimo desse plano nosso do retrofit, que é a questão que hoje no Brasil nós temos que falar sobre isso. É um capítulo, pode parecer que no dia a dia de Ribeirão ou de São Paulo não está colocado, mas está. Mês passado, a tragédia do Rio Grande do Sul. Qual foi a tragédia do Rio Grande do Sul? Foi uma tragédia que abordou principalmente a questão da sustentabilidade. Nós precisamos de cidades mais sustentáveis. Sustentáveis sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista social. E eu vou falar agora de São Paulo. É insustentável uma pessoa ter que andar 3 horas para sair da sua casa e trabalhar. É insustentável. Isso não pode existir. Então, trazer as pessoas para morarem perto do emprego é uma ação de sustentabilidade. Você ter uma permeabilidade num jardim de chuva, numa praça, numa região, é você gerar sustentabilidade ambiental. Por quê? Porque a água vai penetrar, vai demorar para demandar os córregos e enxurradas. Ou seja, nós colocamos, e aí eu trabalhei diretamente nisso, paralelamente, na revisão do plano diretor e na lei de uso e ocupação, todas as questões de sustentabilidade ambiental estão colocadas lá. Quem se ativer a ler a lei de uso e ocupação do solo de hoje de São Paulo, vai ver que São Paulo está na frente no que diz respeito à sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade econômica. E aí eu chego num terceiro objeto que é importante da gente discutir. Na hora que a gente fala moradia, nós estamos falando diretamente em densidade populacional. É importantíssimo densidade populacional. E aí eu vou tentar desenvolver, eu fico muito contente da sensibilidade de vocês com o centro de Ribeirão e vejo que isso aponta uma perspectiva sustentável para Ribeirão. A densidade da cidade, ela viabiliza economicamente a infraestrutura. Você fazer um corredor de ônibus, você fazer um metrô, você fazer uma drenagem com pouca gente morando, é inviável. Com mais gente morando, é mais viável, porque é uma conta, você divide por mais gente. A viabilidade econômica da infraestrutura, que cai no bolso, não do privado, que cai no bolso do público, se viabiliza. E a cidade é pública. A cidade precisa de infraestrutura, a cidade precisa de qualidade no espaço público, que só se dá por densidade. Então, eu vou falar números. Eu me ative a estudar um pouquinho a densidade de Ribeirão. Então, vou falar para vocês. Pode estar errado, mas daí vocês me corrigem. Pelo cálculo que eu fiz, a densidade urbana de Ribeirão está em torno de 50 habitantes por hectare. Vocês sabem o que é 50 habitantes por hectare? Para nós paulistas, sabe o que é? Você sabe, a Adriana sabe. É a densidade do Jardim Europa. Pouca gente consegue morar nessa densidade. É uma densidade muito baixa. A densidade média de São Paulo é 120, 130 por hectare. A densidade
média de Paris é 300 habitantes por hectare. De Nova York, 275. Paris eu excluí o Bois de Boulogne, tá? O Bois de Boulogne não conta que é muito vazio, mas quer dizer, se você contar 275 e 300, você está contando que nem aqui em Ribeirão eu considerei só a área urbanizada, não considerei a área total. Então, o que é importante a gente considerar? A cidade, ela pressupõe densidade. Não estou dizendo que os números absolutos não são bons ou são ruins, mas você tem que fazer a conta. Quem está pagando aquela drenagem? Quem está pagando aquele ônibus? Quem está pagando o esgoto? São 3, vai ser dividido por 3. São 30, vai ser dividido por 30. Então, aí, a revitalização do centro, que viabiliza altas densidades, historicamente, pelo seu espólio construído, é fundamental para a cidade de São Paulo. Por que eu vou botar a gente morando lá na cidade de Tiradentes, na Zona Leste, demorando 3 horas para vir trabalhar no centro? Por que eu não coloco para morar aqui? Aí é outro número, que daí a gente estuda, são índices que nós estudamos, dados importantes que orientam a política de desenvolvimento urbano. O centro de São Paulo tem 2,7 empregos por pessoa que mora. Ou seja, tem mais emprego do que gente morando. Então, podia ter mais gente morando para trabalhar nesses lugares que estão aqui, que funcionam. Sabe quantos empregos tem em cidade de Tiradentes? Por pessoa? 0,3. Ou seja, o equilíbrio do desenvolvimento urbano está errado. Então, eu dizendo isso, e aí eu sei que está aqui o colega arquiteto, e vocês estão sensíveis para entender isso, chamaram arquitetos e tal, é importante a gente observar que estes dados orientam a política de desenvolvimento urbano. A política de desenvolvimento que orientou e que originou o Pio Central, ou a lei do retrofit, vem neste sentido, de viabilizar as pessoas morando onde tem emprego. Viabilizar prédios que estão vazios no centro da cidade. A gente precisa viabilizar isso. É deseconômico deixar um prédio de 5.000 metros quadrados vazio, se ele pode ter lá 150 unidades. E isso aí é mais do que qualquer valorização imobiliária. Isso é a valorização do nosso bolso. É a valorização do que nós estamos gastando. Você está pagando para aquele prédio estar lá. Existe isso eu vou terminar com essa questão que é bastante atual. Hoje, o prefeito de São Paulo está fazendo, agora, eu não pude ir porque eu vim para cá, mas foi resultado de um trabalho de anos. PEUC. Vocês vão perguntar, o que é PEUC? Parcelamento, edificação e uso compulsório. Isso está determinado no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. O que acontece? Ninguém pode ter uma propriedade vazia aonde tem infraestrutura. Então, a prefeitura tem que notificar, o teu prédio está vazio, primeiro ano. O teu prédio está vazio, segundo ano. O teu prédio está vazio, terceiro ano. O teu prédio está vazio, quinto ano. O que acontece depois do quinto ano? O IPTU começa a ficar mais caro. E aí, você tem que fazer alguma coisa com o prédio. Hoje, o prefeito está desapropriando, não sei se você sabe, hoje o prefeito está assinando o decreto de desapropriação de 5 imóveis que estavam na 5ª alíquota dessa evolução de notificações. Para quê? Para transformar em habitação. Essa é uma razão. O cara teve 5 anos para ver o que ele fazia com o imóvel dele. Não fez nada. Então, a gente não pode deixar o imóvel vazio. Isso tá, hoje, o prefeito assinou agora às 9 horas um decreto e assinou também a perspectiva de desapropriação por asta pública, que é um leilão público. Ele não quer fazer nada com ele, você quer fazer alguma coisa no imóvel dele? Então é o seguinte, está aqui, o valor venal é tanto, você paga, não, paga mais, então tá bom, então é ela que vai fazer, porque ela paga mais do que ele. Pronto, então até logo, obrigado, você não cuida do teu imóvel, ele vai agora cuidar, vai fazer um empreendimento, e esse imóvel vai voltar para o mercado. Esse imóvel vai voltar para o mercado prioritariamente na habitação.
Hoje o prefeito Ricardo Nunes assinou isso. Isso é importantíssimo, porque poucas cidades do Brasil deram destinação nisso, que é essa notificação do que eu chamei da sigla PEUC, parcelamento, edificação e uso compulsório. Tem que usar. Pode parecer uma coisa, não, é obrigatório, porque tem lugar na França que você tem que plantar determinada uva. Por quê? Porque tem que produzir determinado vinho. Isso é a função social. É assim que as coisas andam. Não precisa ir para nenhum lugar muito diferente. Vai para a França, vai para a Itália, vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos, você vai ver a mesma coisa. Não está nada diferente. E agora o prefeito Ricardo Nunes está começando, dando o primeiro passo, que é a porta de saída. Não adianta nada. O objetivo da notificação não é angariar propriedades. Ninguém quer pegar propriedades. O objetivo é colocar as propriedades para cumprir a função social. Que é o quê? Morar gente, trabalhar gente, andar, entrar, sair, quer dizer, é essa a função. Então, nesse contexto que está colocada a lei do retrofit, é importantíssimo para a cidade. Acho que a cidade de São Paulo já tem, como Ribeirão também já tem. Eu acho que Ribeirão tem outras possibilidades que nós não temos. Talvez o nosso nível de consolidação seja... Não sei se eu estou de... Às vezes a gente fica cansado, mas você vem para Ribeirão e fala assim, não, tem muito mais liberdade, muito mais possibilidade aqui do que lá. Mas lá tem muito potencial. Agora, a construção e a reforma, a requalificação desse patrimônio construído é requalificar trabalho que já foi feito, que não pode deixar vazio. Tem que usar, tem gente que está precisando morar. Nós temos lá, alguns dizem 600, outros falam 800, pessoas que não têm onde morar. Então, se a gente produzir habitação social, vem lá e mora. Ou pode ser habitação também de mercado, não tem problema. Quanto mais misturado, melhor, entendeu? Não é só um tipo, é diversos tipos. E aí, eu acho que Ribeirão, concluindo, eu vejo com muito otimismo Ribeirão como cidade média, porque vocês estão crescendo mais do que nós. A gente está diminuindo o crescimento. Se a gente cresce 3, vocês estão crescendo 15. Então, o desafio de vocês, nesse sentido, fica um pouco diferente. Talvez mais saboroso do que a gente que tem que ficar arrumando a prateleira. Vocês estão... Está chegando gente, entendeu? Vocês têm que... Essa perspectiva para o centro é muito interessante, mas o que a gente puder colaborar e contar com vocês aí, estamos à disposição. Muito obrigado, Chico. Obrigado ao secretário Zé Armênio por essa aula aí da lei do retrofit em São Paulo. Então, vamos partir agora para a nossa realidade aqui em Ribeirão Preto. Vamos ouvir do secretário Amaury Lepore o que existe já parecido com a lei do retrofit, e é possível Ribeirão Preto adaptar algo como a lei do retrofit na nossa cidade, secretário? Bom dia a todos. Está ligado? Agora sim. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Queria agradecer a esse evento, a TV Tati, pela iniciativa. Ribeirão vai completar 168 anos, dia 19. É um presente para a cidade que vocês estão dando. Esse assunto é de interesse de todo mundo. Eu acho que todo mundo que está aqui está envolvido, quer o bem da cidade. Nós hoje somos uma cidade de 700 mil habitantes, somos centro de região metropolitana, com 34 municípios, e temos sim uma preocupação de receber cada vez melhor o pessoal. Na nossa região metropolitana nós somos quase 1.300.000 pessoas. Se a gente aumentar um pouquinho, nós vamos chegar a quase 3 milhões de pessoas que transitam nessas regiões e sub-regiões. Eu vou falar alguns números de Ribeirão, rapidinho, porque é direcionado ao centro. Mas não podemos deixar de falar, o secretário falou aqui, do interesse social, da gente trazer Minha Casa Minha Vida, o pessoal que mais necessita. E é interessante falar que em Ribeirão, de 2017 até agora, nós conseguimos fazer 24 mil unidades entre apartamentos e residências de Minha Casa Minha Vida. Também conseguimos fazer 15 mil lotes. Isso é uma expressão muito grande para a gente. E quanto aos dois aspectos que eu
percebi aqui, tanto com a colega arquiteta como com o secretário, nós temos dois momentos, o econômico e o urbanístico. Então, nós temos que verão nesses dois momentos. O econômico é o interesse de trazer o empreendedor para o centro, trazer as organizações, para que possa produzir essa revitalização, que é pegar o prédio histórico e transformar ele numa realidade hoje, mantendo a sua tradição histórica. Acho que Ribeirão tem aí um centro comum com muito... De Ribeirão eu trouxe, eu acho que é importante falar, quando nós estamos falando do centro, e eu sou ribeirão pretano, vivo aqui há 50 anos pelo menos, e a gente falava antes, morava no Campos Elíseos, a gente falava assim, a gente vai na cidade, né? A gente não vai no centro, a gente vai na cidade. O nosso centro era a referência da nossa cidade. Tudo que a gente queria comprar estava no centro, tudo que a gente precisava de serviço público estava no centro. Hoje a realidade é diferente. A cidade cresceu, ela se expandiu por vários bairros, principalmente para a Zona Sul, e esse poder público, grande parte dos shoppings que vieram, nos fizeram ter uma nova realidade. Não que o centro esteja abandonado, não. O centro nosso é pujante, a gente sabe que temos tudo aqui. Então, propicia que se possa aproveitar, sim, trazer mais gente para morar. Um aspecto de Ribeirão a gente tem que trazer é que é pulverizado o nosso vazio urbano no centro. Nós não temos grandes vazios urbanos. Nós temos, de repente, um prédio num quarteirão, um prédio no outro. Então, são assim, nós vamos ter que ter ações diversas, não vai ser num local só. Nós não temos como urbanizar, falar, nós vamos fazer aqui, nesse quarteirão, vamos fazer 4 prédios, 5 prédios. Outra coisa que nós temos que pensar é a estrutura que nós temos, aquilo que nós vamos encontrar debaixo da terra. Nós temos dificuldade de água, nós temos dificuldade de esgoto, nós temos dificuldade de drenagem, nós temos aqueles canos antigos ainda. Então, para que seja feito isso, nós vamos ter que ter uma revitalização também da infraestrutura. Então, o Ribeirão não pode deixar de pensar que para poder vir para o centro, trazer novos investimentos, nós temos que ter uma infraestrutura pronta. O que o poder público já está fazendo ao longo do tempo foi introduzir no plano diretor em 2018, com a aprovação da Câmara, introduzir na lei de parcelamento do solo, que foi a partir de abril de 2023, esses institutos que o colega secretário colocou. Hoje nós temos isso tudo que São Paulo tem na nossa legislação. Estamos precisando de uma regulamentação. É o primeiro OP que vai ser trabalhado agora no nosso plano de ação local. Nós já estamos trabalhando na Secretaria para criar esses incentivos que já estão previstos na lei, regulamentar. Então, seria poder tirar o IPTU de quem vai investir, o ISS dos grupos de trabalhos que vão trabalhar nas edificações. Mas, para ter uma ideia do centro de Ribeirão, considerando que nós somos 700 mil pessoas, o nosso centro de Ribeirão, nós somos hoje 21 mil pessoas. 21 mil. Então, nós somos 3% da população que está aqui no centro. É pouco? Sim. Se nós formos considerar em relação à nossa população, é pouco. Mas a gente tem que levar em consideração o segundo aspecto, que é o importante, que é onde nasceu a nossa cidade, é preservar a nossa história. Eu acho que é isso que nós temos que envolver todo mundo. Só para ter uma ideia do nosso centro, em 2010, no censo, a gente era 19 mil pessoas. Hoje, em 2024, nós estimamos 23 mil pessoas. Então, cresceu muito pouco, cresceu 3 mil pessoas. Os imóveis, nós temos 1.651 imóveis de comércio e prestação de serviço. E nós temos 2.070 imóveis residenciais. Então, assim, atípico ou não, nós temos imóveis tombados, que o colega também falou. Nós temos 37 imóveis tombados em Ribeirão Preto, 28 pelo Compac, que é o local, e 9 pelo Condefat, que é do Estado. E eles estão praticamente todos aqui no centro, né, na revitalização. Outro dado importante, que nos últimos 5 anos, nós só tivemos 11 alvarás de construção no centro. É muito pouco, né? Em 5 anos, 11 alvarás de construção. E também falar que o que nós temos de bom no nosso centro? Tudo aquilo que a gente viveu, que eu vi na minha infância, que eu vi na minha juventude, e hoje nós somos capital da cultura, capital do café, capital da cerveja, nós temos vários comércios fortes. Então, vamos trazer pessoas para o centro para aproveitar isso tudo que tem. O nosso centro ele é pujante, ele já tem uma realidade. Que tudo que a gente precisa, a gente tem aqui. Então, os dois aspectos que São Paulo nos traz. Hoje nós viemos aqui mais para aprender com vocês, né, que vocês implantaram e têm a realidade.
mas é o que nós conseguimos colocar na lei. Então, nós já temos as isenções, nós temos as mudanças edilícias também, como você falou, prevista também, que nós vamos poder usar a outorga onerosa em outros locais. Quem quiser investir no centro vai poder pegar isso que ele gasta aqui e utilizar em outros locais da cidade. Então, nós estamos preparando a cidade para o futuro. O corredor de ônibus que foi feito agora pela cidade atrapalhou um pouco as obras, mas é para trazer gente, porque se nós conseguimos trazer estudantes para o centro, se nós conseguimos trazer o idoso para o centro, que tem tudo aqui, ele vai precisar de transporte. O que nós temos hoje de imóveis em Ribeirão, na época, a parte de arquitetura, ela primava mais pelo tamanho dos cômodos, né? Nós temos grandes salas, nós temos, os quartos são enormes, mas nós não temos garagem, por exemplo. Esse é um problema que nós vamos ter no centro também. Os imóveis hoje que nós temos no centro, ou não tem garagem, ou tem uma garagem pequena. Nós não temos grandes edifícios de estacionamento. Ribeirão recebe com muito carinho vocês, pela experiência, está se preparando para isso e estamos à disposição. Nós acreditamos que em breve tempo teremos todos os dados que nós estamos levantando internamente no planejamento e vamos convidar toda a sociedade civil para participar disso, as universidades, os estudantes, para que a gente faça um toró de ideias, como a gente fala, e aí criar aquilo que seja melhor para o município. É mais ou menos isso que a gente tem e esperamos que Ribeirão possa revitalizar com muita qualidade o centro. Obrigado. Secretário de Planejamento de Ribeirão Preto, Amaury Lepori. Então, nós estamos fazendo essa costura aqui. A Adriana falou do ponto de vista do profissional que lida com a arquitetura, com o urbanismo. Tivemos 2 representantes do poder público, agora a vez da sociedade civil organizada, o Silvio Contarte, que também é da área, arquiteto e urbanista, e que toca o Instituto 2030, uma instituição não governamental, preocupadíssima com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Silvio, qual a sua análise de tudo que foi dito até agora? O empresariado, a sociedade civil organizada, ela se engajaria nesse movimento para requalificar o centro nesses moldes que foi discutido aqui? Alô, oi, obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos e a todas. Sim, a gente está envolvido nesse processo de corpo e alma. O Instituto 2030 vem discutindo esse assunto já faz tempo e eu achei ótimas as apresentações aqui. A Adriana falou de umas coisas que realmente são referência, praticamente todos os aspectos foram abordados. Eu gostaria de dar um passo atrás e trazer essa discussão para Ribeirão num nível mais conceitual. Qual que é o objetivo de tudo isso? O que a gente busca com todo esse processo? A felicidade das pessoas. É isso que a gente quer. Que o morador seja mais feliz. E a gente, como teórico, como técnico, como profissional, está tentando traduzir como é que essa felicidade vai ser obtida. Uma das coisas que a gente acha que funciona e já está provado em outros lugares do mundo é que ruas vivas, limpas, arrumadas, espaços públicos que permitam o convívio entre as pessoas ajudam na felicidade das pessoas. E um dos aspectos que faz com que esses espaços existam é justamente a densidade e a pessoa que vive ali. Quem usa, cuida. E as pessoas morando no centro voltariam a usar as ruas do centro e os espaços públicos do centro e toda essa história acumulada que nós temos aqui, que é fantástico. Na verdade, são equipamentos regionais, né? Não dá para ter outro Teatro Pedro II em nenhum outro lugar da região. Só vai ter um. Né? E é importantíssimo para a nossa história, para a nossa cultura e para a nossa identidade. Então, a preservação dessa identidade também faz parte da felicidade das pessoas. E como é que a gente traz as pessoas para morar aqui?
né, e usar aqui de novo e voltar a ter... Bom, nós temos comércio, nós temos uma pujança comercial, nós temos uma série de prédios, e aí a dificuldade maior é que, assim, diferente do que aconteceu em São Paulo, esse esvaziamento se deu de uma forma mais gradativa e a gente tem a coisa muito... Então, eu não tenho prédios inteiros vazios, eu tenho apartamentos vazios. E eu tenho ainda algumas famílias morando ali. Eu tenho o prédio de escritório, metade vazio e metade ainda está ocupado por alguns escritórios que ficaram. Então, é um processo um pouco mais difícil de requalificação, porque a gente precisa trabalhar de forma integrada com quem permaneceu e aquele que a gente quer trazer. Porque é muito fácil você fazer um retrofit de um prédio vazio. Ah, vou lá, ocupo, reformo, transformo em outra coisa, reuso adaptativo, transformei o apartamento em escritório, ou o escritório em apartamento, que é o que a gente está conseguindo fazer. Mas e quando tem metade? Aí nós temos lá a convenção de condomínio que não permite dividir o apartamento grande em dois. Aí eu queria botar 3 famílias para morar num apartamento de 150 metros quadrados, não consigo, porque... o próprio condomínio não admite isso, né? A mesma coisa com relação à lei municipal as restrições edilícias, né? Você tem a exigência da garagem, por exemplo, né? Agora, com a nova lei do parcelamento do solo, a partir da hora que a gente puder regulamentar os instrumentos que foram instituídos na lei, através do Plano de Ação Regional, o PAR, que tem muito a ver com o PIO lá de São Paulo, foi a estrutura que foi montada na nossa lei, foi essa, que cada setor da cidade, umas 29 unidades de ocupação planejadas, os UOPs, né, seriam estudadas e gerariam um plano de ação regional para cada uma. Só que isso ainda não foi feito. Então, nós não temos como aplicar esses instrumentos de incentivo propostos na lei de parcelamento, que é, na verdade, já uma parte do enxoval de regulamentação do nosso plano diretor. Então, o plano diretor já estabeleceu essa diretriz de requalificação do centro, reocupação e melhoria dos espaços através do incentivo à moradia. A lei de parcelamento, uso e ocupação do solo reafirmou essa diretriz e ainda estabeleceu uma série de instrumentos urbanísticos que poderiam ser utilizados através da sua futura regulamentação por um plano de ação regional que ainda não foi feito. Então, nós estamos aqui na iminência de ter o instrumental necessário, mas só que não, né? Porque não tá funcionando ainda, porque não está regulamentado. E mesmo essa regulamentação vai enfrentar algumas dificuldades, porque o círculo virtuoso começa a partir da hora que a gente começa a colocar o nosso dinheiro em cima das nossas ideias, né? Todo mundo acha importante revitalizar o centro, mas quem vai dar o primeiro passo e fazer o investimento? Ah, o poder público pode. Eu acho que é fundamental. O poder público decide aonde ele vai. O empresário, ele vai a reboque do mercado, ele tem que tomar um cuidado para não fazer uma ação que depois vai dar prejuízo. O poder público, não. Ele pode incentivar certas coisas em cima de uma lógica que ele estabeleceu. Então, a melhoria na infraestrutura, requalificação do espaço público, tratamento paisagístico, sinalização, pavimentação e mesmo a recuperação das infraestruturas enterradas, que a gente sabe que são importantes. E hoje nós temos tecnologia para fazer isso sem esburacar a cidade inteira, porque os métodos não destrutivos estão aí para a gente poder trabalhar, trocar o pneu com o carro andando, né? Não prejudicando o comércio que já está e o morador que já está. Tudo isso pode ser investido dentro de um conjunto de ações, como a Adriana falou, que você tem que ter
essa coerência geral. Tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, você tem um investimento público que prepara para o investimento privado. E você tem as atrações do investimento privado através da adequação da legislação que permite certas coisas que antes não eram possíveis. Não só permite, como incentiva, né? Essa é que é a diferença, porque eu acho que quando você trabalha com incentivo, fica muito mais fácil do que com exigências, com penalizações, né? Então, eu acho que o IPTU progressivo é um instrumento passível, realmente usa, mas eu acho que os incentivos funcionam mais, eles são mais rápidos, né? A desapropriação compulsória ou mesmo a preempção são coisas que demoram. Você precisa aplicar, daí fazer os anos tem que passar e as coisas têm que acontecer. Vão acabar acontecendo, mas demora. O incentivo não, né? Se o sujeito chegar à conclusão que ele vai conseguir viabilizar economicamente o empreendimento numa região que está sendo objeto de investimento público e está tendo uma requalificação do espaço público ali em frente, ele vai poder fazer o seu investimento com mais segurança. Então, nós, da sociedade civil, esperamos essa coordenação, essa ação coordenada desses vários órgãos, não só do investimento, mas também da legislação e do olhar de gestão, que a gente pensa, nosso centro não é tão grande assim e daria para a gente ter uma preocupação contínua com o que está acontecendo, como se a gente tivesse ali um administrador disso, como funciona num shopping. Ó, está sujo, limpa, está faltando uma loja aqui, quem que eu posso trazer? Você tem que ter alguém tomando conta da coisa. Não dá para dizer. E nós aqui em Ribeirão, nós não temos a estrutura de administrações regionais. Então, nós não temos o prefeito do centro, né? É tudo uma estrutura só. Então, a máquina fica muito grande e você precisa olhar para a cidade inteira. Então, ações de zeladoria, por exemplo, que poderiam ser específicas para o centro, ou mais bem cuidadas no centro, porque aqui você tem um volume de uso maior, acabam não acontecendo porque eu não tenho uma pessoa dedicada a ficar olhando as questões do centro. Então, essa também é uma ação que a gente acha que seria interessante. Você conseguir, dentro da máquina pública, ter uma agência ou uma subprefeitura ou uma secretaria dedicada aos assuntos do centro, né? Então, essa é uma proposta também. E esses planos todos precisam ser feitos de forma contínua e continuada, não dá para parar. Então, a ideia que nós tínhamos e propusemos da criação de um Instituto de Planejamento em Ribeirão Preto que fosse independente de todas as secretarias e que fizesse pesquisa de dados, interpretação de dados e planejamento de longo prazo, era para que isso não ficasse dependendo da vontade de uma ou de outra gestão, que fosse uma coisa contínua para o futuro, com planejamento de longo prazo e projetos de longo prazo. Não é isso? Muito obrigado à manifestação do Silvio Contarte, representando o Instituto 2030. Eu lembro que nós estamos ao vivo na programação da TV Tati e também pelas nossas redes sociais. E, nesse momento, eu agradeço ao nosso colega, o Antônio Carlos Morandini, que estaria com o seu programa tradicional de 58 anos no ar, consecutivos, né, o Larga Brasa, né? E ele mandou a sua mensagem de apoio, né, e de incentivo à nossa discussão. Então, o Morandini estaria no ar, nos cedeu o seu espaço para que a gente pudesse levar essa discussão adiante. Bom, gente, já temos esse panorama, né, do poder público, da sociedade civil organizada, e diante de tudo isso, imagino que vocês devem estar pensando como se movimenta o mercado imobiliário no centro de Ribeirão Preto, né? Está vendendo imóveis, está alugando? Com a palavra, João Paulo Fortes Guimarães, para nos dar esse panorama.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Chico, Rede Tati. Obrigado a todos, muitos amigos aqui. Depois desses craques falando, fica difícil, né? E se isso virar realmente um projeto, se a gente der continuidade a isso aí, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, saem daqui e comprem imóveis no centro. Porque nós já temos uma equipe bastante forte que trabalha muito no centro e estamos tendo bastante resultado. Só que o resultado ele vem porque o custo é muito baixo, né? Então, o custo do imóvel no centro, comparando com o custo do imóvel pronto no setor sul, ele está 20%, ele está 25%, absurdamente baixo. Então, torna-se uma oportunidade. A gente sabe, né, o centro, nós estamos aqui na biblioteca, a coisa mais linda que existe. Você vê que é possível fazer, tendo vontade política, né, e a gente querendo vir, nós vamos realmente trabalhar para que o centro tenha uma valorização. Nós temos que... A expectativa no mercado imobiliário ela é melhor que a realidade. Então, se a gente montar um projeto para o centro e começar a investir no centro, vai trazer empresários. Nós temos empresários aqui dentro que podem fazer negócio aqui, né, Julinho? Pode trazer o investimento para cá. A grana vem para cá, sabe? Mas aí precisa de ter toda essa vontade política e executar isso aí. Ter um projeto. Porque a gente vem com muita ideia e não faz o projeto. Então, tem que fazer um projeto, seguir o projeto, chegar no projeto. E eu tenho 37 anos de mercado imobiliário, 63 anos de Ribeirão Preto, né, de vida, nascido e criado em Ribeirão Preto. O centro, para mim, é a coisa mais linda. De vez em quando eu estou à toa, eu saio de casa, venho andar no centro, venho tomar um cafezinho na Única, um shopping no Pinguim. Sabe, isso aqui, para mim, ele me traz uma emoção muito grande. Eu acho que para muita gente. Ontem nós tivemos, doutor Brasil, nós tivemos lá na Câmara, que foi dado, teve uma comemoração, né, do Coloto, de 100 anos da Passalacqua, né? Então, nós estamos tendo bastante empresas centenárias em Ribeirão Preto, e tudo começou aqui, na Saldanha Marinho, o de Ederich, até conversei com a Renata, né, Renata? Então, as coisas acontecem aqui. E eu, particularmente, tenho muito amor ao centro. E eu acho que a gente tem, como Ribeirão Pretano, tem que ter amor. Não adianta só a gente pensar. A gente tem que ter amor, a gente tem que acreditar e fazer acontecer. Eu não tenho dúvida que se as pessoas que estão aqui envolvidas, os políticos que estão aqui envolvidos, a sociedade civil que está aqui envolvida, pegar para fazer, nós vamos fazer o centro ser... É muito mais fácil do que o que aconteceu em São Paulo. São Paulo é enorme, né? Aqui, você tem que trazer as pessoas, como o Silvio falou, você traz as famílias tomam conta do lugar, né? Quanto mais famílias você trouxer, mais eles tomam conta do lugar. Mas a parte comercial do centro, o centro, na verdade, eu acho, na minha opinião, ele tem muito mais... É o lugar de Ribeirão Preto que tem mais... tem tudo. Você pode, se você fechar qualquer outro bairro, o centro é superior em todos os detalhes, né? Agora, você precisa trazer a população para cá, né? Trazer a segurança para cá, tornar o negócio interessante para as pessoas porem a grana aqui. Senão ninguém põe, né? A iniciativa privada quer vir, ela tem vontade de vir, só que ela não pode perder dinheiro. Então, o poder público tem que vir um pouco na frente, na minha opinião. Ele tem que vir e mostrar, sinalizar, olha, nós estamos fazendo, nós vamos fazer, e isso pode acontecer. Ah, pode acontecer? Ótimo. Aí, as pessoas que gostam, que queiram, vão falar, poxa, eu vou investir lá, né? Ribeirão também tem uma outra característica, que existe muito terreno em Ribeirão Preto, né? Existe bastante imóveis vazios urbanos em Ribeirão Preto. Então, isso aí não é igual São Paulo. São Paulo, você está fechado na cidade, né? Ribeirão Preto, de qualquer lugar, você vai em 10, 15 minutos. Então, nós temos que fazer que o centro de Ribeirão Preto seja muito atrativo, né? Em trazer esses benefícios para cá. Gente, se fizer, vai dar certo. Eu não tenho dúvida disso, não. E eu faço a maior força para isso. Eu acho que o Ribeirão Pretano gosta da tua cidade, as pessoas gostam daqui.
sabe? Quem é de fora de Ribeirão Preto tem carinho por aqui. A gente faz muitas vendas ainda para a região de Ribeirão Preto. As pessoas de fora, quando vêm comprar um imóvel, ele vê um imóvel que custa R$1,5 milhão lá na Fiuza, ele compra o mesmo imóvel por R$400 mil aqui. Não é isso, Renato? É impressionante, né? Dá até dó. Porque você fala, poxa, é muito barato. Aí você começa a entender o porquê. A precificação vem porque o condomínio é alto, como disse, a garagem, etc, etc, etc. E você não consegue fazer o retrofit aqui em Ribeirão. Um problema de fazer o retrofit em Ribeirão Preto dos imóveis é porque o custo já é barato. O custo do imóvel pronto em Ribeirão Preto, nós estamos falando aqui em metro quadrado de R$10 mil um metro quadrado, um imóvel pronto de alto padrão. E se você investir aqui no centro e gastar R$2 mil um metro quadrado para retrofitar um imóvel, esse imóvel você vai comprar ele por 2, ele vai ficar 4, ele já não tem mercado na cidade. Não tem mercado na cidade porque o centro não proporciona esse glamour. Então, o status do centro, o status dentro do possível, não é status de altíssimo padrão, mas o status do prazer de você morar no centro, de você estar feliz em morar no centro, isso é muito importante. Então, projeto, vamos fazer um projeto para Ribeirão Preto, vamos fazer um projeto para o centro, vamos executar esse projeto, mostrar para o empresário que vai ter continuidade nisso, beneficia, as pessoas vêm para o centro, não tenho dúvida disso, e isso tudo vai ser um grande sucesso. Muito feliz em participar desse bate-papo e vou sair daqui com o coração bem cheio de alegria que nós vamos revitalizar esse centro. Muito obrigado a todos. Obrigado, João Paulo. Bom, são 10h52, nós estamos ao vivo e a nossa promessa era justamente de fazer um debate, né? Então, na medida do possível, eu imagino que todos vocês teriam algo a falar aqui, né? E poderiam estar aqui no lugar dos nossos debatedores, a quem eu agradeço, né? Mas a gente vai tentar dar uma agilizada nesse nosso debate aí para que o número possível de pessoas possam participar, manifestar a sua opinião ou mesmo fazer algum tipo de pergunta objetiva aqui para os nossos convidados especiais. Para dar abertura a esse debate, eu vou convidar a empresária do ramo imobiliário, que também nos ajudou a realizar esse evento, que é a Kelly Gonçalves, da imobiliária Quelita, uma das nossas patrocinadoras. Eu gostaria da sua manifestação, Kelly, para a gente abrir essa rodada aqui de manifestações e perguntas. Com a palavra, Kelly Gonçalves. Boa tarde, bom dia, né? Só um minutinho. Agora sim, com o microfone. Obrigada. Acho que está... Tá ligado? Ok. Tá ligado. Bom dia a todos, né? Estou muito feliz aqui como representante do mercado imobiliário, junto com o João Paulo ali. Compartilhamos aí do mesmo pensamento, né? Eu acho que... E assim, na verdade, eu estou mais deslumbrada aqui de ter tido contato com pessoas como a Adriana, como os secretários, que eu acho que trouxe informações aqui de possibilidades, né? Que a gente vai estar conseguindo implantar em Ribeirão Preto, porque a ideia e o planejamento dentro do que eu entendo, do que a gente está convivendo no dia a dia, é o caminho. Né? Ribeirão Preto é uma cidade já conceituada. O nosso centro, ele popularizou, né, o que fez com que os imóveis, os valores ficassem tão aquém ao que nós temos hoje da cidade. Na demais parte da cidade, na parte mais valorizada, né? E por que as pessoas migram para essa parte? Porque os conceitos desses lugares estão cada dia mais evoluindo, modernizando, trazendo ali o que o Silvio acabou de falar, a felicidade. Então, acho que isso, dentro de Ribeirão Preto, é o que nós precisamos iniciar. Eu falo que toda reforma, né, vocês que trabalham isso lá em São Paulo, que hoje é o nosso exemplo, toda reforma é muito complicada, né? E ela precisa de base. Então, a lei do retrofit, com o poder público aplicando, né, conforme ontem nós tivemos uma pré-conversa, né, Chico, ela sendo aplicada
de forma correta, pensando nas estruturas básicas, né? Que hoje é o que faz com que a felicidade exista dentro da casa e do lar de cada um, né? E para não ficar falando muito, eu gostei muito, né, do que a Adriana e o secretário que estiveram lá em São Paulo, né, fazendo esse trabalho, que participou, né, e hoje vai para outros lugares levando essa ideia. Eu gostaria de saber quando foi assim, o primeiro passo, o marco inicial de São Paulo que fez com que desse certo e que hoje, em Ribeirão Preto, pudesse ser aplicado da mesma forma. Ou teria que ser de forma diferente, por se tratar de um polo diferente. Obrigado pela pergunta, Kelly. E eu vou passar aqui a resposta para a Adriana, que vai dar uma resposta bem sucinta em função de um motivo que ela tem que pegar o avião agora para retornar para São Paulo. Então, a Adriana vai responder e, na sequência, ela vai ter que nos deixar aí para cumprir esse compromisso aí. Adriana. Estou com muita dor no coração de ir embora, que esse papo vai ser muito bom. Bom, eu diria o seguinte, eu acho que a gente tem que enxergar isso no tempo, né? Tem muitas ações que vêm ocorrendo na cidade de São Paulo, olhando para o centro, com desejo de olhar para o centro. Se a gente pensar, existe uma operação urbana da década de 90 que foi aprovada em São Paulo para a área central da cidade, para trazer estímulos construtivos para o centro da cidade, década de 90. A gente está em 2024, né? Então, eu acho que o que a gente precisa ver é que existe, ao longo do tempo, um amadurecimento da população, um aprendizado das dores que as cidades contemporâneas têm, né? A demanda e a oportunidade de encontrar felicidade, como o Silvio falou, em regiões centrais, como o Zé Armênio falou, de forma econômica, aproveitando as infraestruturas, né? Então, eu acho que é uma onda positiva de percepções e amadurecimento, né, da oportunidade que é se apropriar e retornar ao centro. E daí, obviamente, a gente vai ver ações de intervenções estratégicas, a renovação do Vale do Anhangabaú, né, em 2020, foi um trampolim. A gente ter todo o processo de discussão da revisão da operação urbana da década de 90, que veio com uma nova roupagem, com o PIO e a AIU do setor central, a requalificação do centro em 21, o grupo Todos pelo Centro, que é esse modelo de governança e de atratividade, onde essas vozes, esses agentes todos começaram a sair da obscuridade e passaram a ter uma voz ativa, né? Então, eu acho que é um processo que a gente vai enxergando e que, na verdade, a população, e é a sociedade civil que tem o poder de fazer isso, as suas estruturas organizadas, as suas associações, as suas áreas setoriais, de não deixar essa chama apagar e de ir fomentando essa organização e exigindo, né, e se doando para esse tipo de mobilização. Então, eu prefiro te dizer que eu acho que esse processo é um processo contínuo, necessariamente contínuo e de longo prazo, e que, a partir de uma onda positiva aqui, de muita sinergia, essas conexões vão criando alicerces e que vão interagindo com a administração pública da vez, que vai, se tudo der certo, abraçar essa oportunidade, porque é uma oportunidade, e a sociedade vai ficando com mais musculatura para desenvolver esses processos que não cabem numa gestão. Nunca vão caber numa gestão. E esses processos precisam continuar, né? Então, contem muito comigo, eu estou na torcida aqui e espero que a gente possa conversar muito sobre as oportunidades de desenvolvimento e de ativação do centro de Ribeirão como um todo. Obrigadíssima pelo convite.
Vou deixar um livro, Chico, um livro para vocês, que é um livro que eu escrevi, que se chama Polifonia Urbana, Arquiteturas, Urbanismos e Mediações, e que tem muito a ver com tudo isso, né? Em como a gente, através da arquitetura e do urbanismo, é um relato pessoal, através de mediações, dessa interação, a gente vem conseguindo reconhecer uma cidade que é muito polifônica, né? E que precisa ser polifônica para ela se desenvolver. Então, eu deixo aqui de presente para vocês e meu agradecimento e admiração aqui pelo evento e por sucesso para todos. A Adriana faz esse esforço para estar aqui conosco e a gente ganha o presente. Muito obrigado, viu, Adriana? Um bom retorno para você a São Paulo e saiba que a sua contribuição foi muito importante para essa discussão aqui hoje. Volte sempre. Vai ser um prazer. Obrigado. A Adriana Levinsky, ela que é arquiteta e urbanista e deu a abertura aqui da nossa mesa de debates. A Mari Bárbara, nossa colega que está ali com o microfone, vai tentar atender na medida do possível a quem levantar a mão. Ela vai começar por lá, depois tem mais gente por aqui. Pois não, Mari, pode passar o microfone ali para o vereador Renato Zuccolotto para fazer a sua manifestação. Bom dia, Chico Ferreira. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o Grupo Tati pela proposta de fazer esse debate do centro, na pessoa do senhor Fernando Roxo. Cumprimentar toda a mesa de debates e dizer que eu fui relator da Lei 3175, Lei Complementar 3175, que é a Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. E alguns instrumentos urbanísticos que nós falamos, ela já vem disposta na Lei 3175 e foi uma lei que foi amplamente debatida com a sociedade civil. A primeira consideração que eu quero fazer, Chico, é o arquiteto e urbanista, o Silvio Contarte, que estuda profundamente a questão do urbanismo, especialmente na nossa cidade, falou sobre as questões do incentivo. Quer dizer, a iniciativa privada, ela pode. A iniciativa pública deve. E é bastante paradoxal nós assistirmos a prefeitura incentivando a reocupação do centro urbano de Ribeirão Preto, a revitalização, e ela própria tirar o centro administrativo da cidade de Ribeirão Preto. Ou seja, pau. Aquilo que a prefeitura fala, ela própria não faz. Então, tentar levar o centro administrativo lá para Pascoal INEC, especialmente do governo, nós estamos há 6 meses do encerramento desse governo, e nós estamos indo para a prefeitura licitar uma obra de 250 milhões de reais, e uma obra que ela não vai sequer conseguir colocar a pedra fundamental. Então, já começar criticando a iniciativa pública por realmente não fazer a parte dela, porque se ela coloca o centro administrativo no centro da cidade, a parte dela ela está fazendo, que é reocupar espaços públicos. E nós temos, né? Nós temos vários espaços, né? Inclusive o terreno da Antártica, né? E instrumentos urbanísticos para poder fazer essa ocupação compulsória existe. Eu quero lembrar aqui, Chico, que nós temos na lei de parcelamento e ocupação do solo, nós criamos, a lei de parcelamento é uma sopa de letrinhas, né? Como tem o PIO, o AIU, nós temos os nossos PAR e temos as nossas UOP, são 22 unidades de ocupação planejada. Essas 22 unidades de ocupação planejada, elas terão os PAR, que são os Planos de Ação Regional. E eu volto na lei, no artigo 13 da lei, fala assim: a elaboração dos PAR, Plano de Ações Regionais, deverão ser iniciados em até 90 dias, e finalizados em até 2 anos após a promulgação desta lei complementar, podendo abranger uma única UOP ou considerar mais de um, conforme afinidades técnicas, sociais, ambientais e econômicas. Eu lembro que a lei foi promulgada em abril de 2023, ou seja, nós temos 14 meses da promulgação da lei e o primeiro PAR não foi feito ainda. Ou seja, vai vencer o prazo da lei, vai vencer o prazo dos 22 PAR e nós ainda não avançamos no primeiro. Ou seja, temos incentivo aqui? Temos, eu não vou ler aqui, mas há uma série de incentivos fiscais
para que as pessoas... E o secretário Amaury Lepori falou que nós temos 11 licenciamentos no centro de Ribeirão. Eu digo porque não há mais, porque muitos empresários desistem no meio do caminho da burocracia que tem. Um empresário acabou de mandar uma mensagem, está tentando fazer o uso de incentivo fiscal na região do Casarão da Caramuru. E ele não consegue. Muito embora esses incentivos tenham sido previstos em lei. Então, me parece que a administração pública ela precisa dar agilidade nesses planos de ação regional, dar agilidade nesses planos de incentivo, tentar o administrativo, espero que o prefeito eleito tenha essa sensibilidade de não continuar com o centro administrativo, se até lá não tiver sido começada a sua obra, para poder, sim, incentivar, para poder, aí sim, incentivando a ocupação sustentada do centro da cidade, realmente fazer disso que está na lei, e está tudo aqui, ó, parcelamento compulsório, tudo isso está previsto na lei. Mas, infelizmente, nós perdemos tudo para Cravinhos, Serrana, Batatais, porque aqui em Ribeirão ainda a burocracia é muito complicada para que as pessoas consigam o licenciamento de suas obras. Obrigado ao vereador Zuccolotto. Seu nome, por favor? Marcelo. Pois não, seu Marcelo, Bom sua dia manifestação. A todos. Gostaria de falar com o secretário de Planejamento de Ribeirão Preto. Vamos lá. Primeiro, mobilidade urbana no centro da cidade. Corredor de ônibus. Só que nós, pessoas portadoras de deficiência, não temos uma mobilidade urbana. Está muito precário o centro da cidade para os cadeirantes. 455 pessoas portadoras de deficiência. Vocês têm que olhar o seguinte, os deficientes compram, gastam, trabalham. Por que a secretaria não faz uma mobilidade urbana para as pessoas portadoras de deficiência? Não para cadeirantes, cego, surdo, intelectual. Gostaria de saber do secretário. O secretário está muito a desejar. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Secretário, o senhor está com o microfone aí? Temos um microfone aqui. Aí, ok. Está aqui. Posso falar? Marcelo, eu acho que a preocupação é válida e tem que ser prioridade, concordo com você. Existe aí um plano de mobilidade em andamento na cidade, não é a minha secretaria que faz essas obras, mas a gente participa, sim, através do GAP, do Grupo de Análise de Processos Especiais, da CCU, da Comissão de Controle Urbanístico. Nós temos trabalhado bastante para revitalizar essa parte após obra. E aqui no centro, mês passado, há uns 2, 3 meses, começou-se a mexer com isso, sim, né? Você deve ter acompanhado. Tem as esquinas que estão sendo feitas, as subidas na calçadas. Oi? Não, tudo bem. Aí... Não, então eu acho que tem que ser reavaliado, mas está sendo feito, sim, no centro principalmente. Não havia essa previsão, a mobilidade ela evoluiu muito. Antigamente nós não tínhamos essa preocupação básica e hoje está sendo feito. Isso está sendo quebrado, estão sendo quebradas, está trazendo transtorno para o comércio, mas ela está sendo feita, principalmente nas calçadas, nas esquinas. Precisa melhorar muito, eu concordo com você. A gente tem muita coisa para melhorar. O que está sendo falado aqui, eu acho que eu vou pegar um pouco do gancho, vou aproveitar, pegar um pouco do gancho da arquiteta, do secretário. É um processo longo, Ribeirão precisa avançar muito, mas a parte dos instrumentos, como foi falado pelo vereador, nós fizemos essa lei de parcelamento do solo, que entrou em vigor em abril de 23, nós tivemos 37 audiências públicas no Executivo e mais 7 no Legislativo, inclusive o coordenador no Legislativo foi o vereador Zuccolotto. Essa é uma lei que tem 199 artigos, ela tem todos os instrumentos que o secretário falou de São Paulo, graças a Deus nós já temos nela, e eu acho que é um avanço e é gradativo. O que a gente quer, nesse momento, o poder público, o governo atual, ele quer fazer coisas para deixar definitivo, para que não volte. Porque nós tivemos ontem um debate
lá no Mentoria, e até a Adriana Silva falou. Antigamente nós tínhamos diretrizes, mas nós não tínhamos nada na lei. Então, os vereadores e toda a sociedade participou. Nós criamos o plano diretor em 2018, a lei de parcelamento do uso do solo. Nós vamos ter agora, ainda dentro desse mês, o plano de saneamento básico para ser aprovado. Vamos ter também, no dia 21 e 22, lá no Morro Lacerda, até quero estender esse convite a toda a população, as cidades inteligentes, né? O plano de cidades municipal, depois vai estadual, depois vai federal. Então, assim, nós estamos aprendendo, Marcelo. Eu acho que você tem todo o direito e a gente tem toda a obrigação de atendê-lo. Vou levar para a Secretaria de Obras para que seja dada uma olhada, porque eu não estava sabendo que se a obra não está sendo bem feita, ela precisa ser cobrada, porque é dinheiro público que está sendo gasto. Tá? Então, aproveitar para falar também de duas outras coisas, não sei se volta para mim. O PAR que nós fizemos, ele é praticamente uma cópia do que foi feito em São Paulo. E o nosso primeiro é o centro. O vereador Zucoloto falou que nós tínhamos 90 dias para começar e 2 anos para terminar os PARs. Nós já estamos trabalhando bastante nele. É que cada dia que se abre uma discussão, existem novas ideias. Né? A gente tem uma equipe lá, capitaneada pelo Lanchotti, que é o arquiteto urbanista, especialista, inclusive, em acessibilidade também, mobilidade humana. Na nossa Secretaria de Planejamento, nós criamos, em 2021, na reforma administrativa, 2 novas diretorias que Ribeirão não tinha. Uma é de habitação, que nós temos hoje lá, uma diretoria com 4 assistentes sociais que fazem o trabalho na cidade, nas nossas comunidades. E nós também criamos uma diretoria de mobilidade urbana, que está fazendo o estudo dos trechos asfálticos, está fazendo o estudo das ampliações, está fazendo o estudo das ciclovias, ciclofaixa. Então, assim, eu acho que nós, nesses últimos 4 anos do governo, conseguimos instituir instrumentos para o futuro, para isso tudo que nós estamos falando. Eu também sou ribeirão pretano, eu amo essa cidade, eu acho que isso que foi falado aqui de viver o centro, eu morava no Campos Elíseos, a gente vinha para cá, tem o Teatro Pedro II restaurado, e falar que o governo acredita no centro. E hoje ele está no centro. Ele está restaurando o palácio onde ele ficou 7 anos no centro. Hoje ele comprou o prédio da Caixa Econômica Federal, revitalizou internamente, mantendo a fachada. As nossas reuniões de secretariado são feitas lá. Então, a gente acredita no centro, fazendo corredor de ônibus, está tratando o contrato da Sociclan. O vereador Papa é um dos que acompanha isso daí. A gente está tentando que isso finalize de uma certa forma. E um avanço que foi feito no aditivo de 2007, em que, no ano de 2036, hora que termina o contrato, a rodoviária vem para a gente, o prédio será doado para o município, está lá dentro. Então, a gente está trabalhando para isso, mas é uma coisa longa, vai demorar, e a gente quer, nesse primeiro plano, que ele seja um plano exemplo, porque são 22 UOPs, mas a gente quer que esse primeiro plano ele traga para a gente o que precisa em todos. Né? Fazer os próximos vai ser mais fácil. O primeiro que é mais difícil. E escolhemos o centro porque nós sabemos da ansiedade da população. Queremos um centro bonito, queremos preservar tudo isso. Então, é mais ou menos isso que eu queria aproveitar para falar. Obrigado. Mais uma manifestação, por gentileza. Meu bom dia a todos e a todas. O meu nome é Silvia Diogo, eu sou do Coletivo Popular Judete Zilli, da Câmara Municipal. O fato de eu ter ouvido aqui hoje a questão de moradia de interesse social será de extrema importância quando conseguir organizar toda essa proposta de revitalização do centro. Será de extrema importância não esquecermos de que nós temos em Ribeirão Preto 110 núcleos de favelas. A gente precisa inserir essas famílias, essas pessoas, para que também tenham felicidade. Porque não basta e não se tem felicidade na favela. Mora-se na favela, mas não se tem felicidade. E é importante inserir, já que nós estamos aqui com a proposta de revitalizar o centro. É importante lembrar desses 110 núcleos de comunidades que nós temos em Ribeirão Preto. Obrigado. Obrigado, Silvia. Mas em nível de manifestação, na sua fala, temos mais uma participação. Pois não.
Bom dia a todos, meu nome é Marco Aurélio Martins, eu sou empresário, fundei a empresa em Ribeirão Preto, hoje estou como pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo aqui para Ribeirão Preto. Agradeço a iniciativa, inclusive, do Grupo Tati, que promoveu essa discussão. Eu acho que é muito salutar e importante a integração e a troca de informações de quem já fez acontecer. E a minha pergunta vai, de fato, para o secretário. Nós percebemos que o que parece ser um entrave são dois pilares básicos, né? A vontade de fazer, ou seja, a vontade política de se fazer algo que é realmente necessário, que há realmente um interesse comprovado publicamente da maioria. E, por outro lado, de fato, os entraves em relação à gestão pública, ou seja, todas as operações e as ações necessárias para poder fazer essa costura, essa coordenação e a liderança desse projeto para que realmente isso aconteça e volte o serviço para a sociedade. Eu gostaria de saber do secretário se isso aconteceu também em São Paulo, de que forma, porque é um grande exemplo que a gente tem que trazer realmente para Ribeirão Preto para vencer essa barreira e, de fato, executar algo que a população tanto espera. Como é que você chama mesmo? Marco Aurélio Martins. Marco Aurélio. Não, obrigado aí pela pergunta. E eu estou sentindo, quer dizer, na discussão que a gente está tendo aqui, quer dizer, que a sua pergunta está, de uma certa maneira, na cabeça de todo mundo, né? O que está travando a gente para o centro de Ribeirão ser objeto de uma ação efetiva e que mude aqui a cidade. Aí eu vou tentar falar com você, quer dizer, como técnico, mas também como administrador público, que eu já estou lá há 8 anos, então já posso falar um pouquinho como administrador público também. Tem duas questões, duas palavrinhas que eu vou jogar para vocês. Uma questão é a questão estratégica. Tem que ter uma visão estratégica. Você precisa de inserir esse centro num alvo, você tem que colocar. O que isso aí ocupa estrategicamente? Como? Quer dizer, ele é bom para colocar pessoas morando? Ele pode gerar uma economia, como foi o vereador ali colocou, uma economia pela administração pública. Então, você gera respostas. Não, se eu colocar aqui a prefeitura, eu vou estar colocando aqui milhares de funcionários que vão comprar comida e que vão precisar morar, então vai precisar construir casa para esses caras que vão trabalhar aqui. Então, isso é a montagem estratégica. Você precisa de perceber. E aí tem a segunda palavrinha, que é a oportunidade. Tem um prédio ali, que é um prédio que está vazio, que poderia receber essa construção, e ele ligado àquele vazio que está lá, pode receber uma construção de moradia, porque tem um financiamento do governo federal que pode colocar um aporte de construção de tantas unidades que o tal movimento conseguiu, mas não, peraí, movimento, vem para cá, constrói aqui, porque a gente cede esse terreno para você. Isso é estratégia e oportunidade. Daí eu queria contar uma coisa rápida para vocês, que vale para vocês aqui de Ribeirão. Na semana passada, eu fui pela prefeitura numa visita convidado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID, de um projeto que nós estamos fazendo para o centro da cidade de São Paulo, que é o VLT. O VLT é o antigo bonde, né? Para a gente colocar. E o BID está nos ajudando a estruturar isso. Mas aí depois eu conto a história do VLT, está indo bem o VLT, tem estudos bons, então vai ser uma coisa interessante para o centro. Mas eu não quero aqui falar sobre o VLT. Eu quero falar que eu fui em Filadélfia. Nós fomos para Washington e Filadélfia. E Filadélfia percebeu a estratégia e a oportunidade. No seguinte aspecto, eles focalizaram na cidade de Filadélfia uma operação
de medicina. Eles trouxeram todo mundo que estava pensando em medicina para a cidade de Filadélfia. É impressionante a quantidade de universidades, de escolas, de institutos médicos, de economia ligada à medicina que estão lá na Filadélfia. Isso é uma oportunidade. Filadélfia percebeu, porque acho que tinha uma universidade de medicina lá, e eles começaram a reunir. Então o prefeito foi, chamou outro, daí o outro empresário foi, veio. Isso gerou uma economia que a cidade de Filadélfia está começando a colher os frutos agora. Então a unidade de intervenção, o PIL, lá da Filadélfia, tem uma razão para existir, que é o quê? Essa economia da medicina foi para lá, está lá. Isso existe. Daí eu mencionaria, o Silvio falou, encontrei ele aqui hoje, ele estudou na mesma escola que eu, lá em São Paulo. Mas eu queria mencionar, falar com os administradores públicos que estão aqui, ou os candidatos a administradores públicos. Além da estratégia, a estratégia e a oportunidade, ela se ilumina, e aí o Silvio pode me corrigir, mas eu tenho que falar isso. Ela se ilumina na técnica. Tem técnica para tudo isso. Tem número, tem dado. Se você bota 2.000 pessoas morando, vão ser tantas pessoas precisando comer, precisando trabalhar, precisando andar na calçada, isso é técnica. E tem gente que pensa isso, não é, Silvio? Eu estou enchendo a bola do Silvio aqui. Tem gente que pensa nisso. Tem gente que leva a vida, eu, por exemplo, levo a vida inteira, eu não sei fazer nada além disso. Eu só sei fazer isso. Eu só sei planejar a cidade. Eu só sei projetar uma casa. Eu só sei fazer isso. Isto é razão da vida de algumas pessoas. E certamente aqui em Ribeirão Preto tem gente que pensa, então tem que alimentar esse conhecimento. Tem que investir neste conhecimento. Se tem candidato a prefeito aqui, estou falando com ele, tem que ouvir esse conhecimento. Este conhecimento é o que vai gerar a oportunidade, é o que vai definir a direção da estratégia para que a cidade aconteça, para que a vida das pessoas aconteça. Existe conhecimento de planejamento urbano. Isto eu estou falando porque o meu chefe lá, o prefeito da cidade de São Paulo, o Ricardo Nunes, ele não é arquiteto, ele é um empresário. Mas é uma coisa impressionante, vou falar para vocês. Ele ouve. Tem uma reunião ali de 17 pessoas, que eu não sei muito bem por que ele me chamou para ir na reunião, mas ele, Zé, vem na reunião, eu vou lá. Deita na reunião da reunião, os caras falam lá. Ele chega e fala assim, Zé, o que você acha? Eu falei, eu tenho que falar o que eu acho? Eu falo para ele o que eu acho. Porque ele ouve, ele pergunta e ouve o que um técnico como eu, um técnico como eu tem que falar de um terminal. Mas ele me chamou para essa reunião, um terminal lá no Jardim Miriam, e ele queria ouvir minha opinião, pô. É importante para a administração urbana, para a administração de uma cidade, ouvir os técnicos, que às vezes, nas cidades, e quão melhor elas se organizem, estão reunidos num instituto. Por exemplo, Curitiba, o Jaime Lerner fez o IPUC. Em São Paulo, existiu a EMURB, e hoje existe a São Paulo Urbanismo, existe a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Estes institutos são investimentos do poder público neste conhecimento. Tem que acreditar nesse conhecimento. Este conhecimento define as oportunidades, define as estratégias, porque aquele espaço que é um espaço vazio, ali pode virar uma área verde, ou ele pode virar uma moradia de gente que está precisando estar lá na favela, que tem que vir para morar aqui. As coisas são mais simples do que a gente imagina. É só conhecer, é só investir no conhecimento. Muito bem. Agora,
Agora são 11h25, a gente vai se encaminhando para o momento final do nosso debate. Temos mais uma participação aqui, vereador Marcos Papa, por gentileza. Obrigado, Chico. Bom, primeiramente, felicitar a Tati por esse evento importantíssimo. Vai ser um marco na história da nossa cidade, porque ele é inspirador de muitas atitudes que podem ser tomadas pela administração e não vem sendo. Da mesma forma que é extremamente prazeroso, secretário José Amâncio, você e Adriana Armênio, exporem o que vocês falaram, extremamente prazeroso, mas é extremamente doloroso reconhecer como o Ribeirão Preto está atrasado nessas iniciativas. Eu vou aprovar hoje na Câmara de Vereadores um requerimento perguntando quantas notificações a Prefeitura fez com base na lei de parcelamento, edificação e utilização compulsória. Eu lembro de 3 terrenos de cabeça, um na Saldanha Marinho, um na Visconde do Rio Branco e outro na Amador Bueno, que devem ter em torno de 3.000 metros e estão há mais de 10 anos, pelo menos, abandonados. Esse requerimento eu aprovo hoje. Quero somar coro com o vereador Zucoloto e, na verdade, aproveito esse programa ao vivo, eu sei que a imprensa na Prefeitura está ouvindo, para pedir ao prefeito Duarte Nogueira que desista da ideia de construir esse centro administrativo longe do centro da cidade. Eu quero aproveitar esse momento. A Prefeitura está muito bem localizada hoje na Américo Brasiliense, como a Mauri relembrou. Na frente tem um prédio que pertenceu à Secretaria Estadual de Fazenda e agora, salvo engano, pertence à Prefeitura de Ribeirão Preto, que tem mais 10 andares com 250 metros quadrados cada andar, pelo menos. Tem a Antártica, como foi citada. Então, nós precisamos dessas iniciativas, né, que a Prefeitura seja indutora. O João disse, o empresário quer ganhar dinheiro, e deve, mas a Prefeitura tem sim que dar um rumo. O que interessa para a cidade? Lotear terreno longe, na divisa com Serrana, ou promover aqui uma habitação, seja de interesse social ou não, mas que já aproveite a infraestrutura existente no centro da cidade. Então, esse evento está sendo super importante, muito tempestivo nesse momento. Eu repito um pedido, nós temos que fazer um movimento para que o prefeito desista de gastar 250 milhões de reais num centro administrativo longe de Ribeirão. Se tivéssemos que elencar a lista de prioridade para endividar Ribeirão Preto nesse investimento, esse investimento não existiria. Temos mais prioridades aqui em Ribeirão, como ficou muito claro na exposição dos técnicos hoje aqui. Obrigado. O vereador Gasparini também quer fazer uma rápida manifestação. Obrigado, Chico. Saudar todos do Grupo Tarde de Comunicação na sua pessoa. Que belo evento. A todos os participantes do debate, aos meus colegas vereadores aqui presentes, a pessoa do Paulo, do Sincovarp, saudar todas as instituições aqui representadas. Eu gostaria só de relembrar um pouquinho a história das tentativas que Ribeirão já teve de revitalização do nosso centro. Desde que eu comecei a acompanhar um pouco a política, eu me lembro que nós tivemos aqui uma tentativa de uma grande ponte ali perto da rodoviária, como é que chamava? Parque dos Lagos, Oscar Niemeyer, tudo. Aquilo ali não vingou. Depois, trouxeram o calçadão para Ribeirão Preto, porque ia ser a grande saída de se revitalizar o centro. Depois veio a primeira grande reforma do calçadão, que demorou, se não me engano, uma reforma, secretário, quase 5 anos para ser efetuada essa reforma. E agora o grande desafio, que é o novo Pacto de Mobilidade Urbana que a nossa cidade está passando, e que tudo isso que eu descrevi aqui fez com que o comércio, os moradores do centro e toda a convivência aqui foi muito sofrida por todos esses tempos. Cada tentativa de reurbanização, de revitalização, faz o povo aqui do centro sofrer, sim. E quando essas tentativas são frustradas, como essas que eu já citei aqui, imagina como fica a autoestima, primeiro, do morador aqui do centro. O papo né?
Imagina a autoestima de um morador. E agora o desafio que nós, gestores públicos, estamos passando com o comércio, né? Uma grande atuação da Sincovarp, da Associação Comercial e Industrial, é que tem feito a gente respirar aqui no centro, né? Porque muitos perderam a esperança. Então, quando o Grupo TAR de Comunicação lança um movimento como esse, nós temos muito que agradecer, viu, Chico? Leve o nosso abraço ao Dr. Chaim Zahrer. Realmente o Papa foi feliz nessa citação. É inspirador esse evento para todos nós. Mexe com o nosso poder de reação. E eu saio daqui muito motivado para que a gente possa esperar esse resumo de tudo que vai acontecer aqui nesses dias. Mas eu queria pedir uma coisa a todos aqui. Que a gente não traga a campanha para dentro desse evento. A gente está num momento decisivo para a nossa cidade, sim, do nosso país, que é aí as próximas eleições, daqui menos de 4 meses, que a gente deixa a campanha para os 45 dias de campanha. Vamos usar essa grande oportunidade do Grupo TAT para que a gente realmente pense estrategicamente, politicamente, pensando no polis, né? E, principalmente, menos dedos apontados e mais mãos estendidas é o que o nosso centro precisa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gasparini. A gente vai encerrando, então, o nosso Conversa no Centro. Conversa boa é assim como o programa de televisão, é aquela que deixa um gostinho de quero mais. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, o Shopping Santa Úrsula, Sicredi, KW Fortes Guimarães, Imobiliária Quelita, PADOC, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato dos Empregados do Comércio e também com o apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Eu lembro que no dia 18 a gente vai ter a mesa de convivência, cultura, lazer, gastronomia, comércio. No dia 25 a mesa de segurança pública. O programa vai ser transmitido ao vivo, está nas redes sociais, a cobertura vai estar nas nossas redes sociais, no nosso portal TH+, nas reportagens da TV TAT, então todo mundo vai poder acompanhar. Agradeço a todos que participaram conosco nessa manhã, aos nossos convidados especiais, um especial agradecimento pela contribuição nessa discussão tão importante. A gente vai seguir com a nossa programação, agora na TV TAT tem Tá Com Tudo, com a Cissa Stolaric, e nós vamos continuar debatendo o centro, no Conversa no Centro. Até mais. Conversa no Centro. Apoio Prefeitura de Ribeirão Preto, patrocínio Shopping Santa Úrsula e Sicredi. Oferecimento KW Fortes Guimarães, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato dos Empregados do Comércio, PADOC Bar e Restaurante e Quelita Clássica House.